Boa tarde para todos. Queria inicialmente agradecer à Escola da Magistratura, na pessoa do desembargador Marcos Alcino, pelo convite, parabenizar a doutora Arícia pela organização do temário, agradecer também por ter sido lembrado para participar hoje aqui, saudar o Bruno Louro, presidente do Prev-Rio, que vem nos prestigiar aqui nesse evento também, doutora Vanice, que abriu os trabalhos, um colega, doutor Fernando Carvalho, pessoalmente meu mentor na área de pessoal, foi meu primeiro chefe na Procuradoria, e aprendi muito com ele. Queria saudar a presença do doutor Eduardo Gouveia, colega de PGM também, que podia estar muito bem nessa mesa aqui, porque domina esses temas todos que estão sendo tratados aqui, talvez melhor até do que eu, em certos aspectos. Então, com grande satisfação de participar desse evento. Eu vou falar por último, e falar por último tem uma desvantagem e tem alguma vantagem também. A desvantagem é a seguinte: eu já estou brigando com o cansaço, com a vontade de almoçar, com a fome das pessoas. Então, prometo que eu não vou ser enfadonho, exatamente porque, para a gente poder liberar vocês do calvário, do suplício, e falar depois tem a vantagem que eu posso ser mais breve, porque muito do que eu ia dizer, de alguma forma, consta das falas que me antecederam. Então, até para não ser chato, não ser redundante, eu posso usar uma fala um pouco mais breve, ser um pouco mais pontual naquilo que sobrou de resíduo. Lógico que a gente conversou um pouco com os colegas aqui antes do evento, para não haver muita sobreposição, mas, a partir das falas, a gente também já sabe quais são os pontos a serem enfatizados e aquilo que inicialmente iríamos discutir, mas agora não há tanta necessidade. O tema que me coube diz respeito à nova Previdência Municipal e velhos direitos. E, em relação a isso, qual foi o enfoque que a gente estabeleceu? Tentar entender um pouco, até dentro dessa ótica de um evento vinculado à cidade, de modo geral, qual é a repercussão da reforma da Previdência nos municípios. Especificamente, vou falar um pouquinho, se o tempo me permitir, sobre as pensões, na verdade, essa foi a grande mudança, tirando as regras de transição, que sofreram ali uma modificação substancial da emenda 41 e da emenda 47 para cá, falar um pouquinho da acumulação de pensões, brevemente, não tem muito o que falar, mas... E o doutor Fernando falou de previdência complementar, disse, o Paulo Mendonça vai aprofundar um pouquinho, mas não tem muito o que aprofundar em relação ao que ele disse, não. Trarei algumas reflexões, na verdade, mas nada em relação à parte técnica. O Fernando já expôs com maestria e acho que é chover no meu olhado eu falar. Mas eu vou me aproveitar e pegar carona em duas falas aqui de colegas da mesa que me ajudam a tornar mais breve e mais agradável a minha exposição. Primeiramente, gostei muito da observação do Dr. Fernando Carvalho em relação a essa questão da autonomia local ter sido indiretamente consagrada pela reforma previdenciária em curso, no momento no Senado. Acho até que as razões não foram muito nobres, não. Foi mais o calendário eleitoral do ano que vem do que propriamente qualquer outra coisa. Mas o efeito acabou sendo positivo. E aí o que eu trago à reflexão é o seguinte, essa autonomia local, eu acho que a gente tem que tentar fazer caipirinha com a limonada. Se por um lado choca um pouco fazer uma emenda que serve para a União e não serve para os estados e para o município, por outro, nos tira também das amarras que a emenda criou. Em alguns aspectos, tem outros não. Pensão, por exemplo, não tem jeito. Mas nos tira de algumas amarras.
Uma coisa que me chamou muito a atenção, a ser pensado, né, a partir do ouvido da fala do Fernando, que vinha me incomodando muito como estudioso do tema, como procurador no município, é a certa perversidade das regras de transição da PEC 06. Né? Na verdade, deram um beiço no servidor que se beneficiou das regras de transição, porque criaram aqueles pedágios, aquele negócio todo. Eu entendo, um pouco na linha do Fernando, até colando um pouco da exposição dele, que, sob essa perspectiva, os entes públicos podem cogitar a criação de regras de transição menos draconianas do que a União adotou na PEC. Se a gente partir da ideia de que existe uma autonomia local, né, estabelecida na emenda constitucional, é possível cogitar de se estabelecer uma justiça, inclusive previdenciária maior nos estados e nos municípios. A União, por questões fiscais, resolveu assassinar as expectativas. A gente não precisa ser homicida da expectativa da mesma forma que a União. Então, nesse ponto, me agradou a leitura caipirinha do doutor Fernando Carvalho. Né? Engraçado, era uma coisa que eu não tinha pensado e me ocorreu. E tem uma outra questão, que aí eu acho que tem a ver com isso, né, que a doutora Arícia falou, expôs aqui muito bem também, que é a questão intergeracional. Né? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso. Previdência, ela tem que ser pensada para 30, 40, 50 anos. Não é para resolver hoje o problema de ontem, nem amanhã o problema de depois de amanhã. Né? Na verdade, as coisas têm que ser estruturadas para o futuro. Não vou adentrar muito nessa questão, que é uma outra palestra que eu já fiz, a doutora Vanice já sabe, né? As causas dessa encruzilhada previdenciária. Se aí quiserem discutir em outro evento, eu posso tentar fazer uma avaliação, mas nós não vamos pegar a consequência e tentar resolver de um dia para o outro. As causas são complexas e as consequências são sérias. Então, temos problema fiscal? Temos, mas vamos tentar equacionar preservando minimamente as expectativas. Eu acho que isso é razoável. Na União, infelizmente, eu acho que a coisa está posta. Salvo eventual judicialização, a coisa já está posta. Talvez essa exclusão parcial dos estados e municípios da reforma tenha gerado até uma possibilidade da gente tentar, em nível local, fazer uma coisa um pouco com maior equidade. Né? Mas, muito bem, feitas essas observações, eu gostaria de discutir a situação previdenciária atual dos municípios. Né? Como envolve previdência e cidade, a fim até de reforçar essa questão de uma certa heterogeneidade das realidades que o doutor Fernando Carvalho mencionou, é importante a gente trazer uns dados aqui em relação à Previdência Municipal, até para ver que a realidade da Previdência Municipal não é a mesma dos 27 estados e tampouco a da União Federal. Eu diria até que é um pouco melhor, por incrível que pareça, no atual contexto de crise, a gente falar que a Previdência dos municípios no Brasil está numa situação melhor do que dos estados da União. É uma verdade. Esses dados que a gente pensou aqui estão disponíveis na página da internet da Previdência Social, se quiserem checar. Então, o que acontece em relação aos municípios? Né? Aproximadamente 60% dos municípios brasileiros, eles não têm regime próprio de previdência social. Eles estão vinculados ao RGPS. É bem verdade que os grandes municípios e médios têm todos regime próprio. Aqueles em que moram 70% dos brasileiros têm regime próprio. Mas é importante dizer que a maioria dos municípios brasileiros não está sendo afetada pelas mudanças nos regimes próprios, e sim nas mudanças que estão sendo feitas no regime geral de previdência social. Então, por esse aspecto, a questão fiscal, entre aspas, o atuarial dos municípios, ela vai ser em muito melhorada pela própria emenda. No momento que ela está estabelecendo aquilo que já deveria ter sido estabelecido e foi tentado, não passou por um voto no Congresso na época, que era idade mínima no regime de previdência geral de previdência social, né, sustentabilidade financeira atuarial, o caixa que banca
60% dos benefícios previdenciários de município no Brasil é o caixa do INSS. Então, a emenda para os municípios, nesse aspecto, equaciona ou minora, sei lá, esse problema é da União, em 60% dos municípios. A verdade é essa, né? E aí a gente vai ver que até por esse ponto, né, e aí depois eu vou tocar numa questão que o Fernando Carvalho também levantou, qual é a vantagem do poder público municipal estar vinculado ao regime geral de previdência? Logicamente que eu estou falando isso, gente, da realidade da maior parte dos municípios brasileiros. Eu não estou falando de município de capital, de municípios de prefeitura-estado, como do Rio de Janeiro, né, de metrópoles, né? Eu estou falando da realidade dos municípios, das cidades brasileiras em termos previdenciários. Qual é a vantagem para essas cidades de estar no regime geral de previdência? Em primeiro lugar, o grande problema do INSS não tem, que é a questão da informalidade, que diminui a receita do regime geral de previdência. Então, no município, são servidores públicos, então aqui existe tem uma mobilidade menor de mão de obra, né, ainda com uma flexibilização que tem sido feita aí na esfera administrativa, aquela contribuição está meio garantida para o sistema do INSS. Que o grande problema é esse, é o trabalhador informal, é o camelô, o motorista do Uber, esse cara é que gera o problema para a Previdência no momento de crise. No poder público não vai ter isso, vai ter a cota patronal do poder público, o INSS fiscaliza lá direitinho, multa, pega no pé e tal. Então, nesse ponto, é até sustentável, né? E quem vai gerir esse fundo é o próprio INSS. Quem vai pagar os benefícios é o INSS. Então, o poder público local não tem que se preocupar com isso, só em pagar as contribuições direitinho, descontar dos seus servidores e pronto. Então, é importante a gente, já que a gente está falando nesse evento de previdência nas cidades ou reflexos municipais, sob a ótica, sob o olhar do município, ou de 60% dos municípios brasileiros, o problema está vinculado ao regime geral de previdência social, né? E me parece que o foco precípio dessa emenda, né, dessa PEC, foi reformular o regime geral. E aí a gente tem regime próprio nas capitais, nos maiores municípios, né? Esses naturalmente vão sofrer reflexos da reforma, quando forem aplicadas a eles, né, nos termos da PEC paralela, como o Dr. Fernando Carvalho aqui expôs, né? Mas, ainda assim, né, meio a tantas mais notícias, eu tenho uma boa notícia para dar. De acordo com dados de 2014, podem estar desatualizados hoje, foram os últimos que eu tive acesso, né? Os municípios que têm regime próprio, eles têm 4 servidores ativos para cada aposentado ou pensionista, ou seja, para cada um que recebe benefício previdenciário, ele tem 4 ativos. Isso é o quadro generalizado para ressalvar as exceções, tá? É um quadro municipal, em geral, em relação ao regime próprio, diferentemente da União dos Estados, que é 1 para 1. Aí um sistema de 1 para 1 é insustentável em termos atuariais, por razões óbvias, né? Porque eu não contribuo sobre o total do que eu recebo e muita gente recebe benefício da integralidade. Então, o sistema, por isso que ele está implodindo, né? Mas, para os municípios, então, em havendo mudanças com a reforma, em termos de faixa etária, as mudanças que já foram feitas pela emenda constitucional número 41, é importante que se diga que a transição não acabou. Na verdade, o grande impacto, o grande déficit presentemente, não decorre de quem está nas regras da emenda 41, decorre de quem está na regra de transição, que tem paridade, tem integralidade. O servidor que hoje ingressa no serviço público, ele não tem mais nada disso. Ele recebe pela média, né, das 80 maiores contribuições, a gente vai falar depois, se tiver previdência complementar, é teto do INSS que se aplica. Então, na verdade, de certa forma, esse discurso, né, ele falseia o fato de que sequer deram tempo para essas
reformas que foram feitas nos anos 2000 gerarem efeito concretamente. Na verdade, a gente está pagando o preço da regra de transição. É isso que acontece hoje. A questão é meramente fiscal, como o doutor Fernando Carvalho falou. Não é uma questão filosófica ou de contabilidade previdenciária. É uma questão puramente de ordem contábil. O dinheiro acabou, não tem como pagar, então tem que diminuir os gastos, né? Então, eles, o que fizeram na emenda? Tiraram um número maior de servidores da regra de transição, empurraram a aposentadoria de quem estava na regra de transição lá para frente. Foi isso que a emenda fez, na realidade, né? Mas, então, em relação aos municípios, de modo geral, de acordo com dados da própria Previdência Social, né, que supervisiona os regimes próprios, a situação não me parece dramática. 4-1 dá para sustentar. Com as mudanças etárias que são necessárias, diga-se de passagem, a tendência é esse sistema talvez ficar até equilibrado daqui a algum tempo, né? Me parece que... não estou sendo otimista, são dados aos quais eu tive acesso em 2014, pode ser que hoje a proporção esteja um pouquinho diferente, né? Neste momento existia inclusive um superávit financeiro nos regimes próprios municipais de 6,7%, não eram deficitários. É bem verdade que esse superávit tem que ser visto de maneira relativizada, porque o cálculo tem que ser atuarial. Ele tinha superávit naquele momento, né? Mas de acordo com as obrigações que ele vai ter que assumir no futuro, pode ser que ele tenha déficit atuarial. Então, o fato dele ter superávit hoje não quer dizer que amanhã ele não vai estar deficitário, né? Então, somente para dizer o seguinte, na União e nos estados, em 2014, a coisa já estava complicada, eles já estavam na pior, né? Em relação aos municípios, com as devidas correções, né, é possível evitar uma situação dramática, como a que viveu, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, recentemente, né? E aí a gente discute, em relação ao ponto subsequente, né, depois de feito o diagnóstico, a temática que foi proposta, né, o novo regime e os velhos direitos. Então, a gente tem um impacto de regra de transição, que isso é diferido no tempo. Qual é o grande impacto da regra de transição em vigor hoje? O impacto dela em relação aos regimes próprios de previdência é que ela consagra dois institutos que são incompatíveis com o sistema atuarialmente equilibrado, que são paridade entre ativo e inativo e integralidade de benefício. Isso foi pensado, a doutora Vanice comentou isso no início, numa outra perspectiva, né, numa outra ótica de regime jurídico funcional, né, e o que se pretendeu preservar foi exatamente aquela expectativa daqueles que ingressaram no serviço público e fizeram seu plano de vida com base naquela perspectiva de ter uma aposentadoria integral, né, de ter uma paridade com os servidores ativos. Assim, isso era uma forma também, que não se fala muito, de atrair gente para o serviço público, né, porque, de alguma forma, se os regimes forem idênticos aos da iniciativa privada, em muitas carreiras você vai ter, já tem hoje, né, quais vantagens que o servidor público tem? Você já tem déficit em certas carreiras que são pouco atrativas, né? Imaginem se for igual, né? Talvez numa situação de igualdade, né, todos nós aqui que somos servidores públicos tivéssemos feito outro projeto de vida, né? Então, acho que, na verdade, os velhos direitos, né, eles são velhos, até eu vou muito feliz o título eleito aí pela doutora Arícia, né? São velhos, ou seja, eles são velhos, mas vamos esperar eles morrerem primeiro, vamos matar eles, né? Eles são velhos, mas estão vivos ainda, né? Então, hoje se fala tanto na questão da terceira idade, né? Dos direitos. Né? Pois é, os direitos também ficam velhos, mas não é por isso que a gente vai praticar uma eutanásia com eles, né? Então, a questão de paridade e integralidade, de fato, num modelo atuarial, ele é incompatível, né? Mas eu acho que há um encargo que é da sociedade que tem que ser sustentado durante um determinado período de tempo, até que essa transição se ultime. E aí, como eu disse anteriormente, qual foi a solução que a reforma adotou nesse caso? Foi postergar a concessão desses benefícios. Foi essa a solução dada. Se eu não tenho como
de supetão suprimir a paridade e integralidade, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a vida útil daquele servidor, eu vou endurecer a regra de transição para impedir a aposentadoria precoce. Foi isso? É essa a solução que a emenda está dando. Né? Eu vou jogar para frente. Quem levou, levou. Quem não levou, vai levar daqui a 10, 15 anos, quiçá, não sabe. Né? E aí, esse ponto é que eu levantei, que eu trago mais para reflexão, né? Até porque eu acho que a coisa já está em favas contadas. Né? Eu acho também que a gente tem que pensar um pouco na tutela das expectativas. Né? Ainda que se criasse uma regra mais dura, né? Na prática, contabilmente, o que está na emenda simplesmente pôs fim à regra de transição em termos temporais. É isso que ela faz. Só para quem tem muito próximo de fazer jus ao benefício é que a regra de transição da PEC 06 se aplica. Quem tem tempo de serviço público já razoável, mas não estava próximo da aposentadoria, vai entrar na regra permanente, com integralidade e paridade. Então, na verdade, jogou-se para frente a assunção desse encargo previdenciário. Foi isso que se fez. Não teve outra. E aí sim, né, que seria algo que mereceria um comentário, que também vai ser breve, porque está tudo na emenda, basta os senhores lerem, a redução da cumulatividade dos benefícios, sobretudo das pensões. Isso a emenda está mexendo, isso a emenda está mudando consideravelmente. Né? E em relação a isso, a sistemática desse negócio todo está no artigo 24 da emenda, né, que veda acúmulo de pensões, salvas decorrentes de cargos acumuláveis na atividade. E aí o parágrafo 1º do artigo 24, ele vai dizer quais são as acumulações que são possíveis. Ou seja, princípio geral, não pode acumular pensão, salvo nessas situações. Pensão com pensão, quando o cargo for naquela hipótese da acumulabilidade do cargo, né? Pensão com aposentadoria, a emenda preserva essa possibilidade, e aposentadoria com pensão militar, aquelas pensões militares, que tinham lá na própria Constituição. Só que aí o parágrafo 2º diz o seguinte, ó, você pode acumular, mas tem um parâmetro. Você só vai receber integralmente o benefício de maior valor. Aí o outro tem um redutor, nesse parágrafo 2º, que já foi dito aqui, não sei se foi por você, Arícia, que tem um caráter meio confiscatóriozinho, né, de leve, porque ele... Qual é o 24? Pode chegar a 20% do valor não, tem uma tabelinha aqui, que eu estou cheio de papel, não sei onde é que está isso. É o artigo 24. Esse é o 40? Onde é que eu botei isso? Aqui. Nas hipóteses de acumulação previstas no parágrafo 1º, é 80% para o valor igual ou inferior a um salário mínimo. Então, um salário mínimo, 80%. E aí isso vai crescendo à medida que o servidor recebe o pensionista tem um benefício mais alto. Até chegar, meus amigos, a 10% do valor que exceder a 4 salários mínimos, que dá um pouquinho menos do que o teto do RGPS, está em torno de 5 mil, dá uns 4 mil e pouquinho isso aqui, né? Então, na prática, quer dizer o seguinte, se a tua pensão cumulada é superior a 4 mil prata, companheiro, tu vai levar 10% do excedente, entendeu? Vai receber o que passar, vai receber 10%. Então é isso que está fazendo. É quase um confiscatório, porque aí a gente tem que discutir, não está se falando de contribuição, de princípio solidarístico e etc. Aquilo ali era um benefício que integrava um sistema previdenciário. Bom, ruim, sustentável, nos parâmetros atuais ou não, ele era o sistema que vigorava naquele momento. Então, o segurado, ele contribuiu com base naquele benefício. A própria Constituição diz que o benefício é acumulável, mas diz assim, é acumulável, mas não tropo, né, cara? Tu vai levar, mas não vai levar os dois, vai levar uma parte dos dois. Então,
esse dispositivo vai dar muito problema. Essa questão de acumulação de pensão, eu tenho para mim que vai ser uma matéria muito judicializada. Aliás, não vou entrar no mérito, mas o texto da PEC 06 ele é um texto muito confuso, meio contraditório em vários dispositivos, propenso a gerar demandas judiciais. Então, isso vai ser judicializado. Essa questão da pensão previdenciária vai ser judicializada, sem sombra de dúvida. Só um adendo. Uma servidora, quando escutou essa notícia, porque também, se os dois forem do mesmo regime próprio, acontece a mesma coisa. Né? Se ela for do regime próprio, o marido também, então o pensionamento dela serve vai sofrer esse mesmo corte. Então, ela disse, puxa, eu fiz essa escolha há 40 anos atrás. Eu não contava que fosse ter. Não esperava essa, né? Sim, minha gente, mas como desgasta pouco é bobagem, né? Como se diz, o parágrafo 5º diz o seguinte, e aí está uma perversidade da PEC 06, no meu modo de entender. Ele prevê a possibilidade de alteração das regras de acumulação pela lei complementar referida no artigo 201, parágrafo 15. Isto quer dizer o seguinte, está líquido e certo na Constituição isso, né? Mas pode piorar. Ou seja, na verdade, houve uma desconstitucionalização meio subrepetícia de uma matéria que me parece de segurança jurídica, ou seja, acumulabilidade de benefício. Isso tinha que estar constitucionalizado. A Constituição não dispõe sobre a acumulação do cargo, está lá no artigo 37. Então, a acumulação de benefício previdenciário, essa sim tinha que estar na Constituição. Outras coisas que estão na emenda talvez não precisassem. Mas essa segurança em relação ao benefício, a que eu, como integrante do sistema, vou ter direito lá na frente, a emenda tinha que me assegurar. Então, na verdade, remeteu para a lei complementar. Então, a par disso aqui, a norma não as limitações... as vedações não poderão exceder a da Constituição. Não. Além dessas, podem vir outras. Né? Então, tem essa perversidade. O 201, parágrafo 15, diz isso. Inclusive, englobando o RGPS e sistemas próprios de previdência. Então, algo ainda pode vir por aí. A novela não acabou. Tá? É importante a gente ficar ciente disso. Não sei se todos atentaram para isso, a partir da leitura, mas a emenda traz ali umas perversidadezinhas. Na verdade, o que essa emenda, enfim, essa reforma da Previdência está trazendo? Ela está avançando numa mudança paradigmática que já foi iniciada com a emenda número 20 de 98. Né? Primeira delas, né, uma mudança paradigmática em termos de sustentabilidade atuarial, né? As normas só reforçam isso. A questão da previdência complementar, como sendo obrigatória, isso é uma questão importante. Outrora ela era facultativa, alguns entes criaram e outros não, públicos. Hoje não. Hoje a previdência complementar ela vai ser a tônica dos regimes próprios de previdência. Essa é uma mudança paradigmática importante, né? Concordemos com ela ou não, mas a emenda está sinalizando nesse sentido. E aqui tem um dispositivo que o doutor Fernando Carvalho comentou, que eu queria só trazer em relação a ele uma observação, que é o fato de que o artigo 40, nesse parágrafo 22, parágrafo 22 é demais, né? Vocês sabem que a Constituição originariamente... Pô, cara, eu falei mais do que eu estava esperando. A Constituição originariamente, ela tinha no artigo 40, 4 parágrafos. Já está no 22, né? E ainda falam em desconstitucionalização de matéria previdenciária. Isso é uma piada, né? A gente tem que rir com alguma coisa nesse país. Nos últimos tempos ainda é difícil. Mas... O 22 diz o seguinte, né? Ele fala exatamente da vedação de criação de novos regimes próprios, né? O doutor Fernando até fez a crítica, e mais, né?
ele fala também da possibilidade da extinção dos regimes próprios e adesão ao INSS. O que me parece que a sinalização da emenda é essa. Pô, se você tem um regime próprio que te dá trabalho, você tem que ter uma estrutura administrativa, acaba com ele, adere ao INSS, que aí você vai ter todas as vantagens de estar no INSS. Né? É isso. Você não vai precisar gerir um regime próprio, você não vai ter, aquilo não vai entrar no teu orçamento, né? Salvo como contribuinte, né? Do patronal. Mas os benefícios você não vai pagar, você vai descontar dos teus servidores aquele negócio. Então ela fala exatamente isso, né? Fala dos critérios, o parágrafo 22, para disciplinar a extinção dos regimes próprios de previdência. Aí fala sobre questão atuarial, não sei o quê. E eu destacaria a possibilidade da criação de consórcios públicos de previdência vinculado aos regimes próprios, que para município pequeno é uma coisa que me parece interessante. Não, às vezes o município ele não tem condição de criar um sistema de previdência complementar sozinho, ele não tem base atuarial para capitalizar um negócio desse, aí junta com uma meia dúzia do entorno lá, pega aquele funcionalismo todo e oferece a possibilidade da previdência complementar consorciada. Me parece que para município isso é uma coisa interessante. Né? Já para finalizar, já levei aqui o cartão amarelo, não vou falar muito da previdência complementar, não, só vou destacar alguns aspectos. Né? Os planos de previdência complementar, como é que funciona? Tendo regime próprio ou vinculado ao INSS, todos os entes públicos vão ter que ter plano de previdência complementar. É o que está na Constituição. Né? A partir dali, passa a haver um teto de benefícios. Isso já estava previsto na emenda 41, não é novo. Né? Passa a haver um teto de benefício equivalente ao do RGPS. E a previdência complementar dos entes públicos, eles têm 2 anos para implementar isso aqui, né? Em princípio, serão apenas por entidades fechadas de previdência. O artigo 33 da PEC diz isso, até que venha a lei complementar regulamentando, que aí poderá, como o doutor Fernando já havia destacado, haver adoção de regimes abertos também. Né? O que me parece, né, tudo bem que tem a questão da segurança jurídica, enfim, mas para o município pequeno, talvez seja mais interessante ele aderir a uma entidade aberta de previdência complementar do que criar uma previdência complementar. Porque a ideia da emenda é essa. Me parece que para a União e para os estados isso é menos factível. Mas para o município pequeno, mediano, talvez seja mais interessante, de fato, passar para o regime do INSS e oferecer uma previdência complementar para os seus servidores, com uma patrocinadora privada, né? Ou seja, é uma outra ótica. Você passaria a ter uma uniformização dos sistemas de previdência, né? Uma certa homogeneidade, e desonerando, em tese, o caixa do município em relação a questões, para isso sair da contabilidade da despesa de pessoal do município, né? Para não ficar naquela camisa de força orçamentária. Então, me parece que para municípios, essas mudanças propostas pela emenda podem ser interessantes de acordo com a realidade de cada um. E eu finalizo exatamente reiterando algo que o doutor Fernando já tinha comentado. Até por isso, até pela essa heterogeneidade, nessa simetria federativa que nós temos, talvez essa franquia de liberdade para o poder local seja boa. Dentro de um esquema sério, administrativo, de gestão, talvez isso possa ser positivo em termos previdenciários nas cidades. Né? Então, acho que a realidade da União e dos estados não é a mesma do poder local. Então, talvez essas questões não sejam tão negativas assim, ou tão ruins quanto se apresentam num primeiro momento. Ou pelo menos, eu sempre digo para os meus alunos isso, né?
como a lei ela tem, qualquer texto legal ele tem autonomia hermenêutica, às vezes uma lei mal intencionada gera bons resultados, né? E às vezes leis feitas com as melhores das intenções geram verdadeiros desastres. Então, nesse ponto, a gente pode usar o direito a nosso favor. Muito obrigado.